E na Farfã, a equipe da CNN Brasil conseguiu ali muito atentamente abordar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e já lhe fazer alguns questionamentos. O ponto base da conversa, então, foi a questão dos combustíveis. Pacheco comentou as opiniões e os posicionamentos que vêm do Poder Executivo, quando a gente fala de Ministério da Economia, e também ressaltou o que é mais importante do ponto de vista dele também, de poder esclarecer quais são as andanças em relação aos combustíveis, daquilo que parte dos parlamentares. Então, ele citou projeto de lei complementar, nas vezes que ele falou PLP. Também disse que essa possibilidade pode vir de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, reiterou ali todo o esforço dos parlamentares de tentarem, lá do outro lado da ponta, na hora que você paga o combustível, reduzir ou melhorar esse valor, principalmente quando a gente fala do diesel. Então, já a gente traz com toda certeza os nossos analistas para poderem analisar e comentar e traduzir para você as falas de Rodrigo Pacheco, que agora, numa entrevista exclusiva, conversou ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil. Mas, antes disso, eu cometi uma deselegância. Fernando Molica, encontramos Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tivemos de interrompê-lo. Mas agora eu quero lhe pedir, por favor, se você puder retomar um pouco a ideia. A gente estava aqui com o tema no Liberdade de Opinião sobre os impactos políticos da inflação, de um acúmulo, de 10% de inflação nos últimos 12 meses. A palavra é sua, Molica, por favor. Vamos lá, primeira coisa, eu estava dizendo que é uma inflação que subiu muito de alimentos. O consumidor sente isso muito rapidamente. Aí estamos no ano de eleição. A tentação do governo, de qualquer governo, é dar um jeitinho, é quebrar um galho, fazer uma meia sola para levar o caso adiante. Só para lembrar, em 2013... que não era ano eleitoral, a inflação estava subindo, o governo federal, o governo Dilma, pediu, e as prefeituras do Rio e de São Paulo concordaram em segurar o aumento dos ônibus, que normalmente é em janeiro. Por que é em janeiro? Porque é início do ano, muita gente de férias, os estudantes estão de férias, então o impacto é menor. E aí não houve aumento, os prefeitos do Rio e São Paulo não deram aumento de ônibus em janeiro. Aí deram em junho, aí lembra? Aí começaram as manifestações por 20 centavos, que depois virou manifestação contra tudo e contra todos, deu aquela confusão toda, que até hoje tem consequências na vida política do Brasil. Então fazer a meia-sola, como a Dilma fez em 2013, acabou sendo muito pior. Para o Brasil, de um modo geral, pela confusão institucional que aquilo gerou e particularmente ruim para Dilma, que acabou perdendo o mandato no rastro disso. Agora, só queria comentar um pouquinho essa entrevista do Rodrigo Pacheco. Primeira coisa, as PECs, as propostas de emenda constitucional mais radicais em relação a combustíveis, subiram definitivamente no telhado. Ele deixou claro, se der tempo a gente vê, conforme for a gente vê. Então aquela história de redução radical dos tributos sobre combustíveis, com base nessas PECs apoiadas pelo governo, essas propostas subiram definitivamente no telhado. Fui dar uma olhada aqui nesse PLP que ele citou, que muda a base de cálculo do imposto sobre circulação do ICMS. Muda basicamente o ICMS, a forma de cálculo do ICMS cobrado sobre combustíveis. É uma fórmula que, se aprovada, vai diminuir o ICMS, diminui o impacto, mas não diminui tanto, não cria um problema para os governadores tão grande quanto as PECs, que tem aí o beneplácito, aí o apoio do governo federal, basicamente da área política, basicamente do Centrão. Então é uma resposta do Congresso. O Congresso trabalha com isso. O Parlamento parla, negocia. Então estão ali buscando uma saída menos radical e, curiosamente, esses dois projetos que ele citou são relatados por um senador do PT. Com você, Elisa. Obrigada, Molica. Já deste a sua opinião sobre a inflação, já aproveitou e fez aqui a opinião em relação à palavra de Pacheco.